Vamos abrir mais uma vez a palavra. Agora em 1 Coríntios 16, versículo de 1 a 3. Na semana passada, nós começamos a estudar, ou melhor, continuamos a estudar a respeito dos ofícios da igreja e fizemos considerações sobre o presbiterato, sobre o diaconato na igreja. Hoje nós vamos continuar tratando sobre isso e preciso fazer aqui algumas observações iniciais, como sempre faço, né? Eu gosto de observações iniciais. Nós vamos observar na plataforma de Cambridge, que é a confissão congregacional que nós estamos estudando, diga-se de passagem, a principal confissão de fé congregacional, que ela dedica pelo menos 6 ou 7 capítulos da confissão sobre os ofícios. Isso é muito significativo, porque se tornou emblemático no meio congregacional os ofícios não serem compreendidos, não serem considerados. Se tornou emblemático dizer apenas que a única autoridade depois de Deus numa igreja local, sendo ela congregacional, é a Assembleia. Isso é um equívoco. A Assembleia não é a única autoridade. Ela é a maior instância de autoridade humana na igreja local, mas não é a única autoridade. O governo da igreja é misto. Ele é real, Cristo governa sua igreja. Depois disso, temos os ofícios extraordinários, que nós observamos anteriormente. Lembram? Apóstolos. O que mais? Profetas e evangelistas. Esses eram ofícios extraordinários da igreja, concernentes ao primeiro século, no que se refere ao ofício, né? A igreja permanece sendo apostólica, permanece sendo profética e permanece sendo evangelística, mas os ofícios em indivíduos estavam restritos ao primeiro século. A igreja também é governada por um governo de pessoas chamadas para isso, ou um governo comum, como diz a confissão, através de presbíteros e diáconos, ou pastores, presbíteros e diáconos. Um pastor também é um presbítero. Algumas diferenças que nós já vimos, como presbítero docente e presbíteros regentes. Na última ocasião, eu fiz considerações para os irmãos, dizendo que um presbítero regente não é apenas aquele que administra questões temporais. Na verdade, essa não é a perspectiva da confissão de Cambridge. Alguns irmãos reformados do nosso tempo acabam, principalmente presbiterianos, acabam acreditando aos presbíteros regentes esse governo temporal das coisas da igreja. A nossa confissão nos mostra que isso compete aos diáconos. Eles são responsáveis por isso, e não os presbíteros regentes. Os presbíteros regentes estão responsáveis também pelo pastoreio da igreja, acompanhando os crentes, exortando os crentes, preservando a sã doutrina. Eles precisam estar atentos para que o ensino do evangelho não seja corrompido no meio do rebanho. Eles precisam encorajar os irmãos enfraquecidos. Eles precisam repreender os irmãos que estão numa situação de impenitência ou de pecado constante, sem arrependimento. Então, tem muito trabalho para os presbíteros regentes. Não é pouco, não é muito, né? Então, entendendo isso, nós vamos perceber também que quando é que o congregacionalismo se enfraquece na história? No mesmo período que o presbiterianismo enfraquece. O momento mais alto, mais importante da confessionalidade reformada, podemos dizer puritana, foi no século XVII. A confissão de Westminster começa a ser elaborada em 1643, termina em 1649. A confissão de Cambridge em 1648, no mês de maio deste ano, há um grande debate. Se não me falha a memória, ou maio de 48 ou maio de 49. 9 de maio, há um grande debate entre congregacionais presbiterianos sobre o governo da igreja, que até hoje, alguns deles meio impacientes, dizem que a gente atrapalhou o processo.
os independentes atrapalharam a coisa lá, porque eles ficavam pegando minúcias, coisas pequenas, para dizer que a igreja devia ser governada por outra perspectiva, né? Esse foi o momento mais alto, esse evento que foi a Assembleia de Westminster, que tinham ali presbiterianos e congregacionais, almiraldianos também estavam ali. Foi um tempo, foram anos, todos os turnos tinham teólogos estudando, formulando documento, levando para a revisão de 43 a 49. Então, a Confissão de Westminster não aconteceu em uma semana, nem em 2 dias. Foram vários anos ali de discussão. E, às vezes, voltava. Aconteceu 2 ocasiões que a confissão voltou, porque ela era preparada, partes eram preparadas e ia para o parlamento. Então, houve uma ocasião que ela foi para o parlamento, mas ela não tinha as referências bíblicas. E aí os parlamentares disseram, como é que a gente vai saber se é isso mesmo? Manda voltar e manda botar as referências para que a gente averigue. Esse é o motivo de ter as referências no documento, né? As referências estavam na cabeça dos teólogos, mas não estavam na cabeça dos políticos, né? Então, o documento volta, eles colocam as referências e mandam de novo até que isso vá sendo absolutamente aprovado. E a Confissão de Fé de Westminster é um documento não apenas da igreja, é um documento político. É uma confissão de fé política, pública, né? Então, isso vai chegando no ponto mais alto nesse período, os congregacionais também, mas depois há um declínio terrível. No século XVIII, XIX, principalmente, no surgimento do liberalismo entre século XIX e século XX, muita coisa aconteceu no século XVIII que fez a igreja enfraquecer, e por um motivo comum, tanto presbiterianos como congregacionais, como batistas: o abandono da confessionalidade. O abandono da confessionalidade trouxe muitos males, porque quando a igreja não está preocupada com a formalização do que ela crê, então tudo entra, irmãos. Irmãos, entendem? Tudo entra na igreja. Porque o que é que vai se dizer? Nós só precisamos da Bíblia. Isso parece ser uma fala piedosa, mas não é. Porque você pode distorcer vários textos bíblicos e doutrinas bíblicas para afirmar o que você deseja. Quando você tem uma confissão de fé, que só está ligado àquela igreja aquele que subscreve aquela confissão de fé. Se você não subscreve, então não tem como você estar ali. Então, se você é alguém, por exemplo, de confissão batista, no que se refere ao batismo por imersão, não tem como ser um pastor presbiteriano. Se você diz, eu não creio nisso. Ou um pastor aspersionista congregacional. Eu não creio no batismo por aspersão, só creio por imersão. Então não tem como ser. Porque você não subscreve a confissão. Então, se você diz que quer ser um pastor congregacional, por exemplo, mas crê no governo episcopal, você não subscreve. Então não tem como prosseguir com aquilo. Quando nós nos referimos à membresia, ou aqueles que não almejam algum ofício na igreja, algumas igrejas afrouxam isso. Então, eles dizem, tudo bem, a pessoa pode fazer parte de uma igreja calvinista confessionalmente, mas ela pode ser arminiana, contanto que ela entenda que o que é ensinado ali é calvinismo, né? Há igrejas que abrem para isso, nós chamamos isso de igrejas abertas confessionalmente, mesmo tendo uma confissão. E há igrejas fechadas. Se discordar, não vai ser recebido como membro. Porque para aquela igreja aquilo é fundamental, né? Então, essas questões entraram em discussão na história da igreja, e foi um período tenebroso da igreja na época moderna, em que presbiterianos congregacionais começaram a se misturar com o arianismo, que é o que crê as Testemunhas de Jeová. Começaram a se misturar com o unitarismo, não criam na Trindade, como as Testemunhas de Jeová. Começaram a não crer na suficiência das Escrituras. Começaram a flertar muito com pensamentos iluministas, não crer nos milagres, não crer na ressurreição de Cristo, e a igreja foi abandonando a sua confessionalidade, e isso iniciava-se pelo púlpito. As igrejas começaram a admitir pastores liberais, que diziam abertamente que o que está aqui a respeito de Jesus
é um mito construído. É uma construção social a respeito de alguém que possivelmente existiu, porque tem muita comprovação histórica sobre a existência de Cristo, mas os evangelistas criaram uma mitologia ao redor de Jesus. Então ele não morreu e ressuscitou de fato. Ele morreu e ressuscitou no coração dos discípulos. Né? Ele não multiplicou pães e peixes. Ele multiplicou a fé dos discípulos. Então aquelas narrativas, elas são metafóricas, elas têm um sentido espiritual, mas elas não aconteceram literalmente. Veja que isso é um negócio muito bonito, né? Você olha para um erudito falando uma coisa dessa, diz, rapaz, esse homem sabe demais. Esse homem sabe muito, vamos ficar aqui aos pés de Gamaliel aprendendo. Quando, na verdade, são heresias que estão sendo ensinadas à igreja, e a igreja foi absorvendo e tolerando falsos mestres, diferente da igreja de Éfeso, como diz Apocalipse 2, que a igreja não tolerava, né? Diz que a igreja não tolerava falsos apóstolos. Então, falsa doutrina, a igreja dizia, vai para lá, fica longe da gente. Então, os congregacionais entraram em declínio também por causa disso, em todo o mundo, e no Brasil não é exceção. O liberalismo entrou na igreja congregacional, nas igrejas congregacionais no Brasil. Entrou através dos seminários. Você pega a bibliografia dos seminários, bibliografia, eu estou falando com propriedade porque eu dei aula desde sempre, seminários congregacionais. Você pega a bibliografia de várias disciplinas e seminários somente com autores liberais, 100% liberais. Então, autores liberais, sendo estudados nos seminários, vão gerar pastores liberais, ou pelo menos simpáticos ao liberalismo. Então, é uma máquina de reproduzir hereges para as igrejas. Desculpe minha sinceridade, irmãos. E as igrejas congregacionais precisam voltar e entender como era no início, porque a Bíblia diz que a gente não deve remover os marcos antigos. Então, como era que os antigos pensavam? Até se o próprio Calley hoje observasse as igrejas congregacionais, na sua maioria, ele surtava. Se Sara visse o que o povo está cantando e estudando na escola dominical, acho que ela vai fazer assim, não foi isso não, que eu tenho na cabeça não. Não foi isso que eu planejei. Porque o que é que acontece? Sempre acontece esses ciclos. Um reavivamento confessional, isso dura um período, então uma baixa doutrinária, e a igreja apostata. Aí Deus levanta alguém. Era assim também no Antigo Testamento, né? Se a gente ler o livro dos Juízes, a gente vai ver isso. Deus levanta alguém, então o Senhor reaviva o povo, reaviva a sua obra. Pelo fato de faltarem líderes firmes e bíblicos, há uma baixa novamente. Então a igreja experimenta momentos ruins. Por isso que a igreja deve orar sempre para que tenha bons líderes. Então, fazendo toda essa consideração, a gente chega a um outro ponto referente aqui, há uma ligação aqui do capítulo 7, do ponto 5, com o trabalho diaconal, muito interessante, porque está ainda relacionado aqui às contribuições na igreja, e a confissão confia isso aos diáconos. Eles devem, os irmãos lembram, né? Eles devem suprir as mesas. Que mesas? A mesa do Senhor, em primeiro lugar, a mesa da ceia, a mesa do ministro e a mesa dos necessitados. Isso é trabalho dos diáconos na igreja. Então, compete aos diáconos o cuidado temporal. Quando nós falamos da mesa do necessitado, isso é muito abrangente, né? Medicação, assistência médica, alimentação. Então, isso compete ao trabalho diaconal. Eu fico um tanto quanto admirado, não é uma resistência minha, mas eu fico tanto admirado com a necessidade que a igreja tem de renomear as coisas sem entender as outras. Então, muitas igrejas começam a ter, por exemplo, um departamento de beneficência ou assistência social. Então, a minha pergunta é, diaconato serve para quê? Nada. Então, é como se fosse assim, os diáconos não estão fazendo nada, a gente não vai tirar, então a gente cria esse departamento. Porque isso compete aos diáconos, não é? É igual a igreja dizer assim, a gente tem presbíteros, mas a gente precisa aqui ter outros homens para pastorear a igreja, fora eles, porque eles não estão fazendo nada, a gente vai criar um departamento de pastoreio, que são outras pessoas. É muito estranho isso. Mas por que se dá isso? Pela ignorância do povo com respeito ao que diz a Escritura a respeito desses assuntos. Então a gente vai ler 1 Coríntios 1, 16 ao 3, ou 16 do 1 ao 3, e a gente vai orar depois.
pedindo que o Senhor nos oriente aqui, né? Quanto à coleta para os santos, façam também vocês, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Amém. Vamos orar? Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, a santa doutrina, que o nosso coração seja moldado por ela, seja constrangido por ela e movido ao serviço. Que nós cresçamos nisso, no nome de Jesus. Amém. Algumas coisas aqui são importantes considerarmos. Primeiro que o ponto 5 diz o seguinte: a ordenança do apóstolo e a prática da igreja recomendam o dia do Senhor como um momento adequado para contribuições dos santos. A primeira coisa, os congregacionais acreditavam no dia do Senhor. Não, pastor, isso é coisa de congregacional em inglês. Não. Há hinos nos Salmos e Hinos que Sara escreveu defendendo o dia do Senhor. Caleb acreditava no dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? É preciso começar por aí, né? O dia do Senhor precisa ser discernido nas Escrituras, na forma como é mostrado nas Escrituras. Em primeiro lugar, nós observamos que isso é mostrado prioritariamente em Gênesis, quando o Senhor cria. Depois de 6 dias, ele descansa no 7º dia. E aquele é um modelo para o descanso também dos seres humanos. Eles trabalhariam 6 dias e descansariam no 7º dia. Então, a primeira referência no Decálogo, em Êxodo 20, ao dia do Senhor, é 6 dias trabalharás. E o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Quando nós lemos os 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo, vamos ver que imediatamente ao mandamento de descanso há uma referência à criação em Gênesis. Imediatamente. Mas quando nós lemos os 10 mandamentos em Deuteronômio 5, imediatamente ao mandamento do descanso, há uma referência à libertação do Egito. Então, observe que há um progresso. O povo de Deus deveria parar um dia na semana e parar os seus trabalhos seculares, no que se refere ao seu sustento, e dedicar-se ao trabalho espiritual, ao culto. Na antiga aliança, tínhamos o culto matutino, vespertino. Por isso, as igrejas reformadas, durante muito tempo, tiveram 2 cultos no domingo. O pela manhã e no final da tarde. Isso é muito antigo. William Ames escreveu o seu livro A Medula da Teologia, publicou em 1639, e o seu texto influenciou a plataforma de Cambridge. Ele diz lá naquele texto, em 1639, que as igrejas congregacionais se reuniam pela manhã e no final da tarde, no domingo, no dia do Senhor. Isso é uma prática antiga. Há muitas igrejas no nosso tempo que não fazem mais isso. Eles têm apenas um culto, mas a nossa tradição segue 2 cultos, a menos que haja alguma coisa que impossibilite isso, como pandemia, por exemplo, né? Que impossibilitou a regularidade dos cultos normais da igreja. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós temos uma referência ao termo dia do Senhor em Apocalipse 1:10, que é o primeiro dia da semana. Então, João diz que estava em Pátimos no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. E aí a pergunta: se no Antigo Testamento o dia do Senhor era no 7º dia, por que no Novo Testamento é no primeiro dia? Como Paulo diz aqui no versículo 2 do capítulo 16. No primeiro dia da semana, não é? Cada um de vocês separe a quantia. Quando é que isso se dá? Quando há essa mobilidade? É preciso entendermos isso com calma. Os adventistas do 7º dia vão acusar os cristãos, inclusive os reformados, de não serem fiéis aos mandamentos de Deus porque eles não adoram a Deus no sábado, no 7º dia. E a gente precisa responder isso, né? E os irmãos também precisam entender que quando lê no domingo os 10 mandamentos, dizendo que a gente deve guardar o sábado, para você não estar se perguntando por que a gente lê sábado e cultua no domingo, não é? Primeiro que a palavra sábado, Shabat, é descanso, significa descanso. E haviam vários Shabat no Antigo Testamento, não apenas o 7º dia.
E alguns desses Shabats eram no primeiro dia. E Deus dizia, nesse dia aqui, vocês festejarão tal festa. Então Deus é quem resolvia nessas festividades judaicas qual era o dia do Shabat. Resolveu e colocou na lei. Ordinariamente era no 7º dia, mas nem sempre o Shabat é apenas era no 7º dia. Às vezes era no primeiro dia ou no 8º dia, né, que é um sinônimo aí. Quando Jesus morre, ele morre na sexta-feira. No sábado ele está sepultado e no domingo ele ressuscita. O sábado judeu começa na sexta-feira e termina no sábado, às 6 da noite. Quando Deus cria o mundo, ele cria em 6 dias e descansa no 7º. Primeiro ele trabalha, depois ele descansa. Quando Jesus ressuscita, nós temos a nova criação. A nova criação começa com a ressurreição de Cristo, não começa com a restauração final na segunda vinda. Por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criação no grego. Na nossa tradução tem criatura, mas no grego está criação. O que está em Cristo é nova criação. Por isso, quando Jesus diz, na restauração, a palavra que Jesus vai usar ali vem de paleginese, significa restaurar. A mesma palavra que Paulo usa em Tito 3 para regenerar para o crente. Então, o crente é regenerado, mas o mundo também será regenerado. É o que Paulo diz em Romanos 8, que o mundo geme, querendo redenção. Então, quando começa a nova criação? Quando Jesus ressuscita. Ali é o início da nova criação. Então, quando Jesus ressuscita no primeiro dia, Deus move o dia do Shabat para o primeiro dia. Então, agora há descanso primeiro e trabalho depois. Por isso que a salvação é pela graça. E uma vez salvos pela graça, agora desenvolvemos obras que glorifiquem a Deus. Depois do descanso na graça. Deu para compreender, irmãos? Então, Deus muda o dia de descanso da igreja, para que a igreja adore naquele dia. E Deus é quem diz qual é o dia, o primeiro dia da semana. E, curiosamente, mesmo as igrejas reformadas no nosso tempo, elas são muito relaxadas quanto a isso. Tanto faz para um crente vir no domingo de manhã e ficar em casa de noite, está tudo tranquilo. A consciência dele não era para estar tranquila, não. Se ele acordou tarde no domingo de manhã e não conseguiu vir para a igreja, é para ele ficar perturbado e pedir perdão a Deus, porque ele perdeu o culto que Deus o convocou. Deus o convocou. Deus não o convidou. Há muita musiquinha bonitinha evangélica por aí, dizendo que Deus está convidando o povo. Não, Deus convida, Deus convoca. Então, quando um crente quebra isso, se não for por obra de necessidade, de misericórdia, ele deve pedir perdão a Deus. O que é obra de necessidade e misericórdia? Se você estiver cuidando de um doente, ou você precisar trabalhar, é obra de necessidade e misericórdia. Agora, se você escolher trabalhar, é pecado. Porque você não está dedicando a Deus o que é devido a Ele. Os irmãos estão entendendo? Aí alguém pode responder, pastor, isso é coisa de congregacional inglês, pastor, puritano, tal. Não é coisa nossa, é coisa nossa. Nós não conhecemos nossa história. Os presbíteros, eu não vou defender esse radicalismo, viu? Mas os presbíteros da igreja fluminense iam no comércio dos crentes que abriam no domingo. Sabiam disso? O irmão crê na providência de Deus? Creio, presbítero. Baixa as portas e vai para a igreja. E o povo baixava. O povo baixava. Júlio fazia isso? Uhum. Esse era mais brabo que os presbíteros de Cali. Esse era mais brabo. Pronto, então,
o pai, né? O avô. Pronto. Quando nós falamos sobre a história dos congregacionais antigos, né? Essa igreja tem uma tradição de terem pastores calvinistas. A igreja de Campina Grande também. Inclusive, o zelo pelo dia do Senhor. No Nordeste, há relatos, por exemplo, de tanto zelo do povo, há muitos relatos, mas de tanto zelo do povo, por exemplo, na igreja congregacional de Campina Grande, né, que hoje é a igreja da Aliança, culto de oração, terça-feira, 700 pessoas, irmãos. Tem aquela de 30. Você sabe o que é isso? Sem estrada, como a gente tem hoje. O povo tinha zelo pelas coisas de Deus, porque queriam ouvir o Senhor, queriam sentir a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, né? E a gente ora para que o Senhor reavive isso. Não é uma questão de, porque naquele tempo, é uma questão de fidelidade. A igreja deve orar para que o Senhor reavive sua obra no meio dos anos, como diz Abacuque, né? Então, voltando, o dia do Senhor nós já sabemos o que é o dia que Deus estabeleceu para o culto, esse dia dedicado ao Senhor. Então, os crentes devem estar preparados para o culto matutino, devem ter devido descanso para o culto vespertino, a menos que estejam doentes, mas para que não subam à casa do Senhor já morrendo de cansaço dormindo no culto. A menos que estejam doentes, né, ou tomando alguma medicação. Mas estarem preparados para adorar a Deus no culto que Deus estabeleceu. Já tentou conversar com uma pessoa, ela dormindo na sua frente? Minha esposa sofre com isso sempre. Né? Ela começa a falar, daqui a pouco eu já fui. Eu já fui. É ruim, ela fica brava. Mesma coisa com o Senhor, né? O Senhor está falando conosco e nós não estamos atendendo ao diálogo divino no culto. O culto é um diálogo. O culto não tem apresentação. Não tem apresentação. Eu já fui em igreja congregacional que a irmã cantou na hora da oferta. Quando ela terminou, o povo bateu palma. E ela fez assim. Não é piada não, é verdade mesmo. Fez assim. Meu Jesus. Não tem compreensão nenhuma do que é o culto a Deus, né? Mark Lloyd Jones, que foi um congregacional, ele era radical, mas vale mencionar a radicalidade dele. Para ele o culto era tão sério que o povo não podia nem rir. Porque aquilo era um sinônimo de desrespeito ao Senhor. É muito exagerado, né? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? A Bíblia diz que Deus se alegra, né? E um autor antigo dizia que por trás da face carrancuda de Deus há um sorriso escondido. Então Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus feliz. Mas vale mencionarmos o fato de que o culto é algo muito sério, que Deus está levando a sério e os crentes não levam. Dito isso, a confissão vai dizer que os crentes devem trazer as suas contribuições neste dia. Daí também nós nos lembramos, ou nós pensamos, né, de onde vem a prática de somente dar ofertas no dia do domingo e não nos outros dias da semana. Obra de necessidade e de misericórdia. Hospitais devem funcionar, corpo de bombeiros funcionar, policiais trabalhando também, obra de necessidade e misericórdia. É uma obra necessária. Exato. Exato, exato. Então, a gente não deve ter, não devemos ser libertinos quanto à falta da guarda do dia do Senhor, mas também não podemos esquecer o que a Bíblia também nos ensina sobre as exceções. Então, há exceções. Então, por exemplo, se você está viajando de férias e você está num lugar que não tem uma igreja bíblica, eu não vou dizer para você ir para a Universal. Não vou dizer. Porque não é uma igreja. Não é uma igreja. É um ajuntamento lá que diz que é religioso em alguma medida. Está mais próximo da feitiçaria do que de igreja. E essas outras aí que vão a reboque também não. Então, qual é a orientação num sentido de acontecer uma coisa dessa? Faça um culto em casa com a família. Se eu tiver só, faça só. Mas faça.
Guarde o dia do Senhor, né? Agora, dizer também que está guardando o dia do Senhor, não fui para a igreja não, mas eu assisti uma mensagem de Hernando Dias Lopes. Não, é pior fazer isso. Eu não vou não, mas eu vou ficar assistindo aqui um sermão de fulano de tal. O dia do Senhor é o dia do ajuntamento da igreja. Do ajuntamento. A igreja precisa reunir-se nesse dia para adorar a Deus. Inclusive com o que o texto está falando aqui, com contribuições. Mais à frente, nós vamos ver algo interessante nessa confissão, que eles escrevem o seguinte: quando a igreja está sendo negligente nas contribuições, os diáconos devem exortar os irmãos. A confissão não diz o pastor, diz os diáconos, que são responsáveis pelas causas temporais da igreja, devem exortar os irmãos. Caso não surta efeito, essa exortação deve ocorrer na assembleia, ou seja, os irmãos exortam a si mesmos na assembleia, né? E aí ele diz, em última instância, caso nada resolva, o magistrado deve socorrer o pobre do ministro, que vai passar fome. No contexto deles aqui, Inglaterra, né? Então a ideia é que vinha o sustento do rei. O nosso contexto é outro aqui. Muita coisa aconteceu na história depois desse ensinamento deles aqui. Mas o que compete a nós entendermos aqui? Da igreja levar a sério o seu compromisso na contribuição. E mais à frente eles vão dizer, não é uma esmola. Não é uma esmola. Você não dá uma esmola para a igreja. Os membros têm obrigação de sustentar a sua igreja local. John Owen vai dizer, eu já disse isso aqui em uma ocasião, John Owen vai dizer, se uma igreja é infiel nas suas contribuições, infiel, não é porque ela está enfrentando dificuldade, mas se ela é infiel, Deus pode remover o ministro e puni-la por causa da sua infidelidade. Mas a confissão também vai nos deixar claro, Owen também fala isso no outro texto, dizendo o seguinte, a igreja deve ser zelosa pelo sustento do seu ministro até onde ela pode, até onde é coerente para ela. Essa deve ser a proposta. Se o ministro está dedicado em sustentar a igreja espiritualmente com a doutrina, a igreja deve estar dedicada em sustentá-lo materialmente. E também ajudar e auxiliar todos aqueles que precisam do seu auxílio na igreja local. E como isso vai acontecer? Através das contribuições. Vai acontecer através das contribuições financeiras, não só contribuição e oração. Então, diga, Lara. Uhum. Uhum. Sim. Recurso. Exato. É um dever da igreja. E é um ato de adoração. Né? O momento de contribuição não é, assim, não tem uma pausa na espiritualidade. Então, agora é a parte que não é espiritual. A parte do dinheiro. Tudo ali é espiritual. Algumas igrejas reformadas,
que elas têm algumas dificuldades com respeito, por exemplo, à inserção do ofertório no culto. Elas entendem que isso é uma coisa da antiga aliança e que não há continuidade. Eu tenho dificuldade de entender assim, porque para mim o que cessa, o Novo Testamento diz que cessa. Quando não diz nada é porque continua. Então, e Paulo fala aqui que no primeiro dia da semana os irmãos contribuíam. Esses irmãos reformados não defendem que não se deve dar oferta, não é isso. É a inserção no culto. Então há um cofre, um gasofilácio, alguma coisa que os irmãos depositam, mas não está no culto. Mas quando nós olhamos por uma visão completa das Escrituras, o ato de ir dedicar a oferta é um ato litúrgico. Dizer, Senhor, o meu coração confia no Senhor e é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim. E deposita, então, o crente no gasofilácio, né? Ali, né? Atrás, né? Lá atrás tem um cofrezinho. Então, exato. Vamos lá, então. Sim. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei as cartas e tal, tal, tal. Por que isso era separado nas casas? Porque o culto era nas casas. A igreja se reunia nas casas. Então, pela ótica do Antigo Testamento, a oferta era oferecida no culto. Então, ainda que eu diga que aqui isso não era feito no culto, mas a contribuição permanece. Alguns vão dizer que não era no culto, mas a contribuição permanece. O pastor Paulo Anglada, por exemplo, que foi uma grande referência de um teólogo reformado no país, pastoreou muitos anos em Belém do Pará, ele acreditava que a prática do recolhimento das ofertas no culto era escandalosa por causa do neopentecostalismo. Então, na igreja dele não tinha um cofre. O pessoal ia lá e depositava, mas não tinha o ato, né, no momento litúrgico da igreja. Exato. Exato. Sim. Uhum. Às vezes é a última parte a se converter. Sim, sim. Uhum. Uhum.
Uhum. Perfeito. Não tem nenhuma. Uhum. O sentimento é esse. O sentimento não. A questão é essa. Nós temos uma obrigação, mas Paulo diz: o que dê com alegria e não com tristeza. Então, a obrigação do mandamento deve estar ligada à minha satisfação em cumpri-lo. Esse que a Escritura, na totalidade, me ensina. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Se você temos um irmão com uma boa condição financeira e ele congrega conosco e ele olha a igreja deles, mas minha igreja é tão bonitinha, ela não precisa da minha contribuição, vou dar para uma outra igreja. Isso está certo ou não? Não. Porque onde Deus está alimentando? Aí outra questão, mas ele pode dar uma oferta para outra igreja? Pode. Contanto que ele seja fiel a dele. Porque onde Deus está cuidando dele? Através da palavra. No início dos nossos estudos sobre a doutrina da igreja, irmão Oswaldo falou uma coisa interessante. Irmão Oswaldo disse o seguinte: a forma que eu devo pensar sobre o meu compromisso financeiro com a igreja é: se a igreja dependesse só de mim, ela estava funcionando financeiramente? Se dependesse só de mim, só da minha oferta, ela continuava funcionando? Então, se não, fala da minha irregularidade, da minha infidelidade. Né? Eu não vou usar aqui passagens fora de tempo, como o devorador que vai vir e tal. Não é nada disso que eu vou falar. Né? Aquilo é um contexto específico de Israel e Malaquias. E o devorador não era Satanás, não, era gafanhoto. Né? Então, mas Deus está ensinando um princípio ali. Que se você não confia nele para sustentar a sua obra, através do recurso que ele lhe deu, você não confia nele para nada. Você acha que o seu sustento é o seu sustento vindo da sua própria mão e não da mão do Todo-Poderoso. Então, eu já disse aos irmãos em outras ocasiões, os irmãos não vão receber um WhatsApp, uma ligação minha. Varão, cadê o teu dízimo? Eu não vou fazer isso. Mas eu vou ensinar. E majoritariamente, maior parte das igrejas evangélicas, maior parte, principalmente igrejas menores como a nossa, não tem uma regularidade de contribuição de 50% dos membros. Não tem. É em média de 20 a 30 membros que mantêm a obra do Senhor acontecendo. E nós devemos nos envergonhar disso. Nós devemos nos envergonhar disso. E na maioria desses que contribuem regularmente são idosos e mulheres. Homens, de fato, são infiéis nesse quesito. E nós precisamos pensar, à luz das Escrituras, o que é que a Escritura me diz sobre isso. Não é somente a questão de levar uma lapada do pastor. É o que a Escritura está me dizendo sobre a minha espiritualidade com respeito a isso. Porque onde é que está o meu coração? Esse é o grande problema. O meu coração está onde? Está em achar que eu mesmo me sustento ou Deus me sustenta. Que eu devo ser fiel ou devo permanecer infiel no sustento das coisas temporais na casa do Senhor, né? Mário queria fazer uma pergunta? Não? Passou? Felipe primeiro. Felipe, Oswaldo, depois Arthur. Certo. Vamos lá. O princípio das Escrituras é muito claro. Eu devo dedicar ao Senhor o quê? Eu devo dedicar ao Senhor minha vida, eu devo dedicar ao Senhor meu tempo, no dia do Senhor, no culto, estou dedicando meu tempo. Eu devo dedicar ao Senhor meus recursos financeiros. Esse é o mandamento. Né? Quando a gente fala, tem que ser 10%, vamos lá, vou falar a minha perspectiva sobre a questão. De alguma forma, eu entendo que o dízimo ele está relacionado a uma teologia cerimonial no Antigo Testamento.
Nós não podemos dizer que não, porque está. Está relacionado a uma questão cerimonial. Mas ele também está ligado a uma questão moral, desde o Antigo Testamento. Os que, inclusive reformados do nosso tempo, que dizem que havia um aspecto apenas cerimonial no dízimo, eles falham em analisar uma questão. Porque o judeu dizimava também para sustentar o pobre, a viúva e o órfão. Então tem um teor moral no dízimo no Antigo Testamento, não apenas cerimonial. Eles também dizimavam para sustentar os sacerdotes, porque se eles não fizessem isso, os sacerdotes não eram sustentados, os levitas. Então qual é o problema atual? Geralmente, quando alguém milita contra o dízimo, ele não milita contra a porcentagem, ele milita contra o dar. Esse é o ponto. Então, quando alguém... Eu não tenho nenhuma dificuldade quando alguém diz assim, mas pastor, eu não quero dar 10%. Eu não, tranquilo. Contanto que seu coração seja generoso. O princípio para mim, no Novo Testamento, é a generosidade. Se a lei dizia 10, o Novo Testamento, o meu coração tem que ser generoso. Tem que ser generoso. Então, não vou estipular porcentagem, né? 20, 30, 50, né? O coração tem que ser generoso. Claro, um crente pode enfrentar dificuldades financeiras, mas às vezes a gente observa, por exemplo, a gente escuta, né, histórias de um crente que chega para um diácono, um tesoureiro da igreja, e diz, meu irmão, vou passar 6 meses sem dizimar, porque eu tenho que reformar minha casa, tenho que fazer a minha garagem. Aí o tesoureiro, né? Porque, em termos práticos agora, porque em termos administrativos, porque o dízimo é importante para a igreja local, em termos administrativos. Porque você não tem como ter projeção com oferta, você não sabe quanto de oferta vai entrar. Mas você tem uma média de dizimistas. Então a igreja tem compromissos mensais, que precisam ser arcados. E se o coitado tesoureiro, que eu acho que é o crente mais sofre numa igreja, né, se ele não sabe quanto é que vem... Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um irmão, acho que ele não vai assistir nessa pregação não, eu fui visitar um irmão, disse, meu irmão, como é que você está? Como é que está o casamento? Ele disse, pastor, toda hora é um choque. O choque de quem, varão? Isso da minha mulher, toda hora é um choque. Eu disse, que choque? Ele diz, ela arenga muito comigo. Então acho que o tesoureiro é assim, toda hora é um choque. Ele fica sem saber, chegou dia 5. Ele olha para o caixa da igreja e diz, meu Jesus, tenha misericórdia. O que é que eu vou fazer aqui agora? E quando tem um pastor cabuloso que fica ligando para ele, bate na porta dele, bora meu amigo, arrume, que eu tenho minhas coisas para pagar, né? E mesmo os que não são cabulosos, fica pressionado também, porque um pastor tem suas contas, né? Não são, os anjos do céu não vêm e fazem o pix, né? Não vem, não tem isso. O pastor tem que receber, se ele vive integralmente, né? Então, não tenho dificuldade quando o crente diz, pastor, eu entendo que esse 10% é cerimonial, contanto que ele entenda que o seu coração deve ser generoso com a igreja. Eu posso dedicar serviço à igreja e isso contar como uma oferta, como um dízimo. Agora eu vou falar a minha opinião pessoal sobre isso. Trabalhe para a igreja, cobre e a igreja lhe paga. Trabalhe para a igreja, cobre é tanto e a igreja lhe paga. E aí você... Não, mas não quero receber. Você recebe e bota no gasofilaço. Né? Há uns 8 anos, eu acho, eu fui pregar na Bahia, e tinha um pastor bem velhinho, um pastor da igreja bem velhinho. Ele era tão velhinho, o nome dele era Palha, de tão velhinho que ele estava. Gente boa, pastor Palha. Eu fui quente, meus irmãos, agora quente, a cidade era quente. No domingo de manhã, eu cheguei no sábado, ele disse, amanhã o senhor prega, e a gente prega de paletó aqui, viu? E não tinha ar-condicionado, não. Disse, eu não vou. Pastor, não aguento, não. Ele fez uma cara de nojo, olhou para mim assim, aguenta não? Pastor, é tu que não aguenta. Pegaram o calor. Sei quando acabou o culto, ele disse assim a mim, você não quer ficar aqui no meu lugar, não? Eu disse, reverendo, não tenho nem como responder isso não, porque isso tem que vir numa assembleia, né? Tem que vir do irmão. Ele disse, eu fui o único pastor dessa igreja. O único. Agora a igreja é uma boneca assim, arrumada.
E eu sou aposentada. Ele se aposentou quando começou o trabalho na igreja. Então eu disse: essa igreja nunca pagou um pastor. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu disse: deixa eu lhe perguntar, essa igreja já sustentou o senhor há algum tempo? Ele disse: nunca. Isso é um problema, irmão. Porque quando esse homem disser: parei, irmão, não aguento mais não. A igreja nunca sustentou um pastor. Então, se um pastor disser: irmãos, eu venho por R$500, ela vai dizer um absurdo. Qual era o procedimento? Eu disse só: pastor, o senhor devia receber e dar de oferta. Se o senhor não precisa, devia receber e dar de oferta. Para que a igreja fosse educada nisso, né? Da mesma forma, um crente pode ter pintor na igreja, eletricista, encanador, várias atuações, né? Fez serviço para a igreja, é tanto meu serviço. E a igreja paga a ele. Se ele não precisa, ele devolve. Na minha opinião, esse deve ser o procedimento, né? E o patrimônio da igreja, a tesouraria sabe, que eu já disse isso a eles aqui. Na minha opinião, deve ser o procedimento. Para que seja justo, digno ao trabalhador do seu salário. Trabalhou, inclusive para a igreja, deve receber. Trabalhou, deve receber, né? Mas vamos avançar, senão a gente só fica nesse negócio aqui. Bora. Tem um bocado, né? Eu tento dar um drible em você, mas não. Fala, Arthur. 0 ou 1, os dois. Uhum. Respondeu? Faça. Certo. Sim. Uhum. Uhum. Deixa só, vamos lá, por partes. Vamos por partes. De fato, o crente tem uma obrigação de contribuir com a igreja local dele. E isso pode se manifestar através de dízimos e ofertas. Ele tem esta obrigação. Ele não está impedido de ajudar outras pessoas, inclusive que não são da sua igreja. Ele não está impedido de ajudar pessoas que não são crentes. Ele pode ajudar, contanto que ele tenha o compromisso com a igreja dele, com a sua igreja local. Se ele não faz isso, ele não está obedecendo ao seu Senhor, sustentando a sua igreja local, que precisa de recursos. Então, voltando até aquele ponto, Felipe, que ficou uma coisa interessante na minha cabeça. Veja só, a igreja sustenta missionários através desses recursos. A igreja não avança mais porque não tem mais recursos também. Então, vamos lá. Um irmão é médico. Ele é membro da igreja. Ele é neurologista. E ele resolve dar uma oferta para a igreja. Ele atende um missionário que vem do campo, vem da África com problema neurológico. Ele atende
e então aquilo vai contabilizar para a igreja como dízimo dele. Percebe que essa não é o fato de cuidar do missionário que seja ruim, mas esse raciocínio ele está errado. Por quê? Porque quando o médico não der à igreja, o missionário não vai ter o sustento mais. Porque o médico entendeu que o seu serviço serviria como o dízimo. Então ele serviu o irmão ali, mas ele trouxe outro problema. Então, se eu faço para a igreja como uma oferta, eu quero fazer isso para a igreja. Isso não deve comprometer minha contribuição, no sentido de um serviço, né? No sentido de um serviço. Então, se eu sou marceneiro, teve um problema com o móvel da igreja, eu vou consertar, não quero. O irmão pode resolver, eu não quero receber. Mas a minha orientação para o patrimônio de tesouraria é pague. Só se o irmão não vou pegar não. Nem me dê que eu não vou pegar não. Mas a orientação é, pergunte quanto é. E pague ao irmão. O irmão devolve em oferta se ele quiser, ou se ele quiser não pegar, ele também não pega. Mas ele não deve contabilizar aquilo como a sua contribuição ordinária para a igreja. Porque aquilo vai... Se imagine se todo mundo na igreja fizesse isso. Como é que ia ser? Não ia dar certo. Ia ter problema, né? Vamos lá. Posso ir, irmãos? Felipe. Vai descontando teu dízimo. Uhum. Um irmão podia dar o terreno, né? Agora esse negócio, eu sei que tem pastores que fazem isso, né? Ô, meu irmão, vem cá, aquele terreno ali, você não quer da igreja, não? Aí o irmão já olha assim e fala, não quero, não. Coitado, já é constrangido, né? O que é que ele pensa? Eu vou dizer que não, o pastor vai pensar que eu sou um ímpio, né? E a fala de um pastor é muito pesada, né, para um membro da igreja. Então, imagina o pastor chegar para o irmão, ô, meu irmão, vem cá, você não ama Jesus, não? Eu disse, não amo, porque você não está fazendo isso. Então, é uma forma de coação que eu acho que não é saudável. Não é saudável, mas eu sei que tem pastores que fazem isso. Eu não faço, não. Se o irmão quiser dar, ele dá o terreno, né? Mari. Ainda bem, né? Assim, fizesse assim. Realmente queria falar. Glória a Deus. Passa, Valdir. O tempo de Levi. Da tribo. Exato. Tem um ano que parava, né? Tem uns 50 folhas assim. 50 folhas. O cliente liga pro pastor 2 horas da tarde. Eita, pastor, tava dormindo? Foi, mas tem base, acaba aqui estudando. E o cliente perguntando se o cabra estava dormindo, 2 horas da tarde. O povo de Deus é instigado a ser fiel no sustento de sua obra desde sempre. Isso está desde Adão e Eva, os filhos deles. Isso mostra a infidelidade de Caim e a fidelidade de Abel na sua disposição do coração em ofertar ao Senhor. Então, isso sempre ocorreu e no Novo Testamento ainda permanece, né? Mas quanto mais secular é uma cultura, mais egocêntrica é uma família ou um indivíduo. Então, isso vai agravando, né? Há muitos
pastores que precisam trabalhar fora, não por causa do número pequeno de membros da igreja, porque a igreja é infiel mesmo. Tem essa loucura. É, isso são resquícios de um Estado que invade, né, a esfera da igreja, de ministros que são sustentados pelo Estado, né, que o Estado paga o salário deles. Então, a maioria vira, a casaca deles é a favor do governo, né, que o emprego deles está em jogo ali. Então, se ele é mantido pelo Estado, isso é um problema muito grande para a igreja, porque até a força da pregação é perdida ali. Eu vou continuar, irmãos. Já é 15 para as 9. Mas pelo menos eu termino esse capítulo. E eu jurando que ia entrar no outro hoje. Eu digo, vou lá logo 2. Ah, não. Vamos abrir as escrituras em 1 Timóteo 5, versículo 9. Aqui nós temos um detalhe interessante. Sobre as viúvas. É interessante a confissão incluir isso na confissão. Porque a confissão fala das viúvas. Ela diz o seguinte: o Senhor designou viúvas. Olha, o Senhor designou viúvas idosas, onde elas podem ser encontradas, ou na igreja, nas igrejas onde elas estão, para servir a igreja, atendendo aos enfermos e dando socorro a eles e a outros nas mesmas necessidades. Isso aqui é interessante a gente entender. Vamos ler primeiro o texto. 1 Timóteo 5, 9 e 10. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos e exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. O que acontecia aqui, lá na igreja do primeiro século? Existia um rol, uma lista de viúvas sustentadas pela igreja. E esses eram os critérios. E essas viúvas faziam um trabalho de diaconia. Então não podia ser contada como viúva uma mulher com menos de 60 anos, porque ela tinha possibilidade de casar. Não, todos os critérios estão aqui. Interessante isso, porque da mesma forma que tem critérios para presbíteros e diáconos serem oficiais na igreja, há critérios para que determinadas viúvas fossem mantidas pela igreja. Agora, elas não eram mantidas por serem mantidas. Elas eram mantidas porque elas serviam à igreja. Veja o que o texto da confissão diz: o Senhor designou viúvas idosas para servir na igreja, atendendo aos enfermos, dando socorro a eles e a outros nas mesmas necessidades. Era um serviço diaconal. Elas socorriam essas pessoas. Então, o que é bonito na confissão, uma confissão reformada como essa? Que ela não despreza os velhos da igreja. Ela não abandona os idosos da igreja. Eles são úteis na manutenção da comunhão da igreja. E isso deve ser pensado no nosso tempo de várias formas. O que é que os nossos irmãos mais idosos da igreja podem fazer para a prosperidade do trabalho na igreja? Muita coisa. Muita coisa, né? E a confissão vai nos apontando para isso. Nesse período da Assembleia de Westminster, houve uma discussão se as mulheres deveriam ser admitidas como diaconisas ou não. Essa discussão aconteceu e isso não passou na Assembleia. A Assembleia entendeu que somente homens deveriam ser diáconos. Mas houve esta ressalva, tanto para a Confissão de Westminster como para a plataforma de Cambridge, que as viúvas faziam esse trabalho assistencial na igreja. Mas veja que essa discussão é muito antiga, né? Na verdade, é mais antiga do que a Assembleia de Westminster, porque Calvino já falava sobre esse ponto, né? Sobre essa questão. Eu já comentei isso com os irmãos em outra ocasião. Deixa eu tentar falar apenas do próximo capítulo alguma coisa, que não é complexo, não é longo, é sobre a eleição
de oficiais. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Hebreus, capítulo 5, versículo 4. O que temos daqui para frente é, muitas vezes, uma repetição do que nós já vimos em capítulos anteriores. Então, eu não vou estar voltando a falar o que já falei para os irmãos em outras ocasiões. Na semana que vem, possivelmente, a gente já vá para o capítulo 10 ou 11. Mas eu vou disponibilizar para os irmãos o arquivo do capítulo com os meus comentários do arquivo. Mas o que está do 9 até o 10, basicamente nós já vimos. Eles apenas detalham, né, isso. Hebreus 5, 4, o texto vai dizer: e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Como é que o capítulo 8 começa a respeito da eleição de oficiais? Começa dizendo que nenhuma pessoa na igreja tem autoridade de fazer de si mesmo um oficial. Eu me unjo, não tem. Eu me escolho. Ninguém está vendo, só eu estou vendo que eu sou chamado. Não. Tem isso, né? Mas, rapaz, ninguém está vendo, acaba ficando com raiva porque ninguém chamou ele para ser presbítero, porque ele entende que Deus chamou ele para ser presbítero. Mas ninguém vê, somente ele. Aí está todo mundo errado. Esse capítulo vai usar um termo que geralmente é usado pela teologia escolástica para a doutrina da criação, que é criação imediata e criação mediata. O que é isso? A criação imediata é quando Deus chama o mundo à existência do nada, quando Deus cria aquela massa informe, quando Deus coloca água na criação. Isso é criação imediata, não existia nada antes. Então, imediatamente ele fez. A criação imediata é quando Deus cria algo a partir de algo já criado. Isso acontece na criação. Então, Deus faz o homem de onde? Do pó da terra. Né? Então, Deus vai criando uma coisa a partir de outra coisa. E aqui, o capítulo trata sobre isso. Diz que os ofícios imediatos são aqueles que o próprio Cristo chamou. Por exemplo, quando Cristo chamou Levi, Mateus, né? Segue-me. Quando ele chama os apóstolos, quando ele chama os evangelistas, quando ele encontra-se com Paulo na estrada de Damasco. Então, é um chamado imediato. E a confissão vai dizer, o que acontece hoje é um chamado mediato. Ainda que Deus fale ao coração daquele que vai ocupar o ofício, é a igreja que chama. É a igreja que elege. É a igreja que reconhece. Não é ela que dá a vocação, mas ela chama para o exercício da vocação. Então, ninguém pode fazer de si mesmo um pastor, um oficial, um presbítero ou ocupar alguma função diaconal na igreja. É a igreja que faz isso. Quando nós observamos, por exemplo, eu vou voltar a esse texto que eu gosto de ler com os irmãos. Atos 14, 23. O texto vai dizer, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Percebe que é todo um processo para a eleição de presbíteros, e eles devem ser testados, julgados pela igreja, tanto presbíteros como diáconos. A imposição de mãos não deve ser apressada. E quem deve impor as mãos? O capítulo 9 da Confissão fala sobre isso, basicamente só sobre isso. Quem deve impor as mãos? Outros oficiais, imediatamente. Se há pastores ali, eles devem impor as mãos no dia da ordenação. Se não há oficiais, a confissão vai dizer, irmãos da igreja são delegados para isso. Então, impõe as mãos sobre aqueles que recebem o ofício. Mas o texto vai nos dizer aqui que é a igreja que elege, a igreja escolhe. Esses irmãos foram chamados para isso. A mesma coisa em Atos 6:3. Quando eles escolhem os homens para o serviço diaconal,
A igreja escolhe, seguindo critérios. É a igreja que elege. Então, nesse capítulo vai dizer que os ofícios não são escolhidos nem por uma função da igreja ou um ofício da igreja que escolhe outro. Vamos botar isso aqui? Irmãos, eu quero Felipe, irmãos, como presbítero. Os irmãos concordam? Não é um pastor que escolhe. Não é um pastor que escolhe. Doutor pastor, brincadeira não. Nenhum pastor pode colocar, nenhum magistrado civil pode colocar, como o capítulo fala, somente a igreja pode dizer, reconhecemos. Por quê? Porque a igreja, diz a confissão, reconhece que aquele irmão estará sobre ela, no Senhor. Será uma autoridade sobre ela, no Senhor. Então será um líder sobre ela. E ela deverá obediência a ele. Então somente a igreja pode fazer isso. Nenhuma denominação pode fazer isso. Por isso que numa igreja congregacional também não acontece, mesmo estando ela numa denominação, de um presidente de denominação pegar um pastor e dizer, a partir de hoje é isso aqui que vai ficar com vocês, e ninguém diga nada. Isso não acontece. Ou não deve acontecer. Porque é a igreja que elege. Então o que pode acontecer? Uma igreja ficar sem ministro e basicamente, localmente, não há condição de um presbítero dirigi-la. Então a denominação pode colocar um pastor como interino, até que ela eleja alguém. Mas é a igreja que vai resolver isso, que vai eleger. Daí, irmãos, a grande dificuldade que igrejas congregacionais que não estão num relacionamento denominacional podem ter quando vai suceder um ministro. Entende? Porque ela vai buscar onde? Acha, mas é complicado. Porque ministros numa denominação acabam preferindo ouvir e receber convites da própria denominação. Ou de uma denominação co-irmã, como é o caso, nós temos o caso no Brasil da União e da Aliança. Né? Nas igrejas presbiterianas, não sei se tem esse trânsito, mas me parece que também tem entre fundamentalista e IPB, e tem a conservadora. Então, algum tipo de diálogo ali entre as igrejas presbiterianas. Mas quando você tem uma igreja congregacional isolada, sem um cinturão de relacionamentos denominacionais, quando ela fica sem ministro, é um problema encontrar um ministro. Então, é saudável uma relação com outras igrejas congregacionais. É saudável, respeitando os limites do que é uma igreja congregacional, sem violar esses limites, certo? Alguma pergunta? Presbítero. Quando foi? Vamos lá. Vamos lá. 1 Timóteo 3. Não lembro. Tá de olho. Tem que saber. Tem que saber mesmo. 1 Timóteo 3, nós temos os critérios morais, certo? Eu já li esse texto com os irmãos, então eu vou deixar que vocês olhem para o texto e eu vou comentando apenas para a gente ganhar tempo. Esse homem tem que ter qualificações em relação ao seu temperamento. Isso não quer dizer que ele não possa ser um homem de temperamento mais forte, não quer dizer isso. Quer dizer que ele tem que ser um homem temperante, mesmo sendo forte, genioso, como a gente chama, né? Nós temos em Barnabé um pastor manso. Temos em Paulo um tipo de personalidade forte. Pedro também, né? Paulo brigou com Pedro. Nós temos Apolo como um outro homem de personalidade muito forte, comunicativo. Mas nós temos outros ministros nas Escrituras brandos, homens tranquilos, homens mais, posso dizer assim, eu ia dizer mole, mas não mole não, né? A palavra não. Por exemplo, Marcos, né? João Marcos, o evangelista, que abandonou a missão em um momento, Paulo se zangou com ele. Então ali ele demonstrou certa fraqueza, mas ele já era um ministro de Deus ali. Então há pessoas com características diferentes em termos de temperamento.
Mas a questão é, aquele homem é guiado pelo Espírito também no seu temperamento, mesmo com um temperamento forte. Este homem valoriza a família, ele disciplina os filhos dele nos caminhos do Senhor. Aí, voltando ao que a gente viu semana passada, não quer dizer que um filho de um pastor ou de um presbítero não possa se desviar. O que a palavra requer é como ele trata isso, como ele trata os filhos assim. Então, ele fecha os olhos absolutamente ou ele trata biblicamente? Essa é a questão de ser irrepreensível. Ele deve, no caso dos presbíteros, né, e pastores, deve ter habilidades claras para o ensino e a igreja, não deve ter dúvida. Quando eu digo clara para o ensino, não é meramente ser um erudito. Há doses diferentes de capacitação para alguns. Há uns que você escuta ensinando que você diz, minha nossa. E outros que você escuta ensinando, você sabe que é mais simples, que é mais básico, mas você tem a convicção de dizer, Deus fala pela boca desse homem. Mesmo não tendo instrução. Você escuta um erudito com a linguagem refinada e Deus fala através dele como Paulo, mas você escuta um pescador como João, e o grego de João era ruim, viu? Quando você lê João no original, você vai ver que a escrita é bruta. Mas o texto é inspirado. Interessante isso, viu? O texto é inspirado. Então Deus capacita na dose que ele deseja. Então, às vezes, você tem um que é muito dado ao ensino, mas ele não é tão dado ao aconselhamento. Aí você tem outro pastor, presbítero, que é muito dado ao aconselhamento, ele está muito perto do povo, ele aconselha muitas pessoas. Então, são dons distintos, embora todos devam se esforçar para cumprir todas as tarefas do ministério pastoral. Diga, Luiz. Uhum. 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 Foi, semana passada. Então, quando a gente olha para esse texto, a ideia é geral. A ideia é geral. Se você tem um pastor que é esforçado durante toda a vida em ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor, isso é o correto. Mas um pastor não pode salvar seus filhos. Ninguém pode, né? Então, uma igreja não tem como questionar um pastor, mas como assim seu filho de 20 anos não é crente? Tinha que ser. Mas o rapaz escolheu não servir ao Deus do seu pai. Mas como seu pai o guiou? Então, se ele guiou biblicamente toda a vida os seus filhos, isso é um testemunho suficiente que aquele homem foi fiel a Deus. Então, de modo geral, tenha os seus filhos crentes. A mesma coisa por exemplo, alguns ensinamentos de provérbios. Quando você ensina o menino no caminho que ele deve andar e quando crescer não se desviará dele. Isso é uma promessa? Não. Isso é um provérbio. Isso é de modo geral. Você pode ensinar toda a vida o menino a ir por aqui e depois ele ir por ali. Então, é uma compreensão generalizada. Aí, semana passada eu contei um exemplo, né, de um professor meu que falou sobre isso. Seu pai era pastor, todos os filhos se desviaram e no final da vida todos os filhos voltaram para os caminhos do Senhor, né? Então, Deus foi muito gracioso com aquela família. Mas, de modo geral, quando a igreja vai avaliar um presbítero, um pastor efetivo, né, se for convidá-lo, deve usar esse texto. Como ele lida com seus filhos. Como ele cria seus filhos. Cria como ímpios ou cria como crentes. Então, por isso, seus filhos devem ser crentes. Porque Paulo vai dizer em outro lugar que os filhos são santificados pela aliança que Deus tem com os pais. A ideia ali é a bênção de Deus, né? Não a salvação dos filhos por causa dos pais. Uhum. É.
É um elogio, mas é uma lapada também. Uhum. Uhum. Não. Tem igreja que diz, não, você vai ser presbítero, né? Tem igreja. Mas geralmente Deus não escuta a gente, não, né? Eu também disse um dia, eu não quero ser pastor, não, mas vai. Providência. Uhum. É. Esse documento, veja, ele é do século XVII e a gente não tem ele em português. Ele é do século XVII, 1648. A gente não tem ele em português publicado até hoje. Como assim a gente não tem? Né? Então, isso vai mostrando muita fragilidade também dos congregacionais. Não por causa de sua teologia, mas eu acho que algumas fragilidades na formação de novos pastores, fragilidade na educação da igreja. Então, o que foi que eu sempre ouvi no meu contexto? Igreja reformada calvinista não cresce. Eu sempre ouvi isso. Tu vai por aí, tu vai acabar com a igreja. Eu sempre ouvi isso. O povo não quer teologia, não quer Bíblia. O povo quer oba-oba, quer farra, quer pão e circo. Aí você vai lotar num instante a igreja. A igreja não quer Bíblia. Eu nunca acreditei nisso. Eu sei que tem muitos lugares que querem outras coisas além das escrituras. Mas Deus tem um povo. Deus tem um povo. E há muita gente sofrendo, padecendo. Né? Então, eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive que têm vindo para a nossa igreja, conversado comigo. E muitas das falas é, pastor, eu não aguento mais não ter palavra. Eu não aguento mais não ter ensino. Eu estou morrendo, eu preciso de alimento. Então, eu preciso de orientação bíblica. Agora, uma coisa que o presbítero Valdir falou, infelizmente, é verdade no nosso meio. Pastores sérios são difíceis. Pastores sérios são difíceis, né? Então, quando você pensa, antigamente como é que o povo fazia? A igreja abria vacância pastoral, os presbíteros se juntavam e iam num seminário. Lembra disso, não? Vamos no seminário, vamos ver aqui. Aquele bichinho ali, tá ali. Ei, cara, vamos pregar lá na igreja, para a gente ver tu pregando lá na igreja. Muitas igrejas escolhiam pastores assim. Pastores antigos estavam mais bem estabelecidos, era mais difícil, também era mais barato trazer um seminarista, né? É seminarista. Então, ali muitos começaram. Alguns começaram muito bem, até hoje tem um ministério muito sólido, mas muitas vezes a igreja errou por falta de orientação. Então, eu já disse isso em outras ocasiões. Então, os critérios, às vezes, né, para a escolha de presbíteros, de pastores na igreja, diáconos, no caso aqui da igreja, diaconisas,
Qual é o critério? É o critério bíblico? Não, não é o critério bíblico. É um outro critério. Aí você vai ter o resultado disso. Se você não é fiel às Escrituras, você vai ter o resultado disso. Se você é fiel às Escrituras, você vai ter o resultado também. Agora, o que é que acontece? Se a igreja quer as Escrituras, irmãos, isso faz uma diferença muito grande. Se a igreja quer e o pastor tem para dar, Deus vai abençoar. Não tem como dar errado, não. Não tem como dar errado, não. Se a igreja quer o evangelho e quem a igreja chamou tem condição de dar o que a igreja quer, em termos de evangelho, quer no sentido bom, né? Não no sentido de mandar na pregação, mas no sentido de que a gente quer aprender a palavra, Deus vai abençoar porque há promessa de Deus quanto a isso. Se o povo é fiel e obedece os seus mandamentos, Deus abençoa sempre o seu povo. Então, a igreja também deve ser, essas igrejas saudáveis, elas devem ser multiplicadoras de lideranças saudáveis. A igreja também não deve apenas, deixa eu tentar dizer isso da melhor forma, estar satisfeita com um bom pastor que lhe deu, Deus lhe deu. Isso é a primeira parte, né? Ela deve estar. Mas ela deve orar, porque aquele homem vai morrer. Ou Deus vai tirá-lo. Então a igreja deve orar, Senhor, levante outros. Levante mais homens. Que tenhamos uma liderança preparada, que novos pastores surjam e bons pastores surjam. Gente com coração na igreja e coração na palavra. Tem muitos seminaristas que têm um coração na teologia, mas não tem um coração na igreja. Ele ama a teologia e quer a igreja para sustentar ele. Essa é a realidade, viu? Ele ama o estudo teológico, gosta de comprar livro, mas ele só quer a igreja para sustentar ele. O sonho dele é fazer um doutorado não sei aonde e ir embora. Mas aqueles homens que têm um coração na igreja e trabalham para a igreja deve agradecer a Deus pela vida deles, né? Porque é uma bênção de Deus quando a igreja tem líderes fiéis. Agora é uma bênção muito grande, viu, irmãos? Porque eu já tive muito líder ruim. E é sofrimento. É muito sofrimento. Você parece que não vai acabar mais não aquilo, não. Meu Deus, tem misericórdia. Eu já vi pastor subir no púlpito e olhar para a congregação e dizer para a congregação, e eu vou falar o que para vocês hoje? Vamos abrir aqui em Filemão. E aí ele lê, terminado, Deus nos abençoe, que a graça e a paz do Senhor. E não pregar. Agora, meses acontecendo isso, né? Então, como é que sobrevive? Um povo sobrevive? Não sobrevive. A doutrina é que sustenta o povo. A doutrina é que sustenta o povo, né? Para eu terminar aqui, vocês não falem nada, só para eu terminar, por favor. Eu quero terminar aqui com o ponto 8 do capítulo 8. Ponto 7. Que diz que a mesma igreja que escolhe seus oficiais é também a igreja que depõe esses oficiais. Se eles estão vivendo indignamente e criminalmente, esse é o termo da confissão. Se são criminosos, a igreja deve depô-los. A igreja tem a chave para abrir e fechar. O que é isso, né? Esse termo é usado por Jesus e John Cotton, que foi um puritano congregacional, escreveu um livro com esse título, As Chaves do Reino. O que são as chaves? É isso aqui. A igreja tem as chaves. Se a coisa não está certa, a igreja fecha. Se a coisa está caminhando bem, fielmente ao Senhor, a igreja abre. As chaves é a palavra. Essas são as chaves. Então a igreja tem esse poder e uma igreja congregacional deve estar muito consciente disso. Porque às vezes o que acontece? Na prática, irmãos, o pastor está afundando a igreja em ensinos heréticos. Mas porque o povo diz, mas ele é um bom. Ele é um homem bom. Ele é um herege, mas as pessoas se convertem quando ele prega. Tem essa história, né? Ele prega, o povo se converte, mas ele é um herege. Ele fala coisa errada, mas Deus está abençoando. Não tem como Deus estar abençoando, não, irmãos. Não tem como, não. Então, o que a igreja faz? Eu sei que tem várias questões, né? A família dele, o sustento dele e tudo mais. Então, nesse processo do desvio de um pastor, eu quero aplicar somente nessa questão, no desvio de um pastor, os presbíteros têm a obrigação de chamá-lo. Pastor, você está desviado.
Você tá, irmãos, eu vi isso acontecer. O avô da minha esposa era presbítero da igreja. Ele fez isso várias vezes com um pastor que nós tivemos e aquele homem não atendeu e ele se levantou numa assembleia. Ele se levantou numa assembleia. Ele disse: pastor, você não está sendo fiel, você não está pregando a palavra de Deus para nós. Você sobe nesse púlpito no domingo com um livrinho e você lê ali 10 páginas e fala para a gente o que acabou de ler. E a assembleia assim muda, como vocês estavam. O que foi que a igreja fez? Votou e tirou. Se eu, não vou falar nem dos presbíteros, vou falar de mim. Se eu me desviar da doutrina, os irmãos têm a obrigação de me tirar do pastorado. Pastor, olha, teve um tempo que foi bom, foi uma bênção, viu? Mas o senhor está indo para lá. Está indo para o lado dos bodes. Está dando não, pastor. Os presbíteros já lhe exortaram, os irmãos já falaram com você, você não volta atrás, você não se arrepende, não tem condição, a gente vota para que o senhor não fique. E se ele ficar com raiva? Paciência. Quando uma igreja faz perpetuar-se nela um pastorado infiel a Deus, essa igreja vai ser alvo do juízo divino, irmão. Vai ser alvo do juízo divino. Então isso é muito sério, né? Isso para mim é muito sério, para mim, para o meu ministério. É muito sério. E deve ser para os presbíteros da igreja, todos os oficiais da igreja, deve ser muito sério. Se eu estiver caminhando de forma infiel, o Senhor há primeiro de punir a igreja, a fim de despertá-la para que eu seja deposto. Porque sempre foi um mecanismo no meio do povo de Deus. Um líder infiel, Deus fere o povo. Já percebeu? Deus fere o povo. Incomoda o povo para o povo tirar o líder. Esse é o caminho que Deus usa sempre, né, nas Escrituras. Muito bem, meus irmãos. Semana que vem a gente continua com a graça de Deus. Eu continuo se vocês deixarem. Irmãos, tem alguma pergunta? A última. Vamos ficar de pé, vamos orar. Podem perguntar, irmãos. Culto doutrina bom é assim, né? Quando o povo pergunta. Eu cresci em uma igreja assim, né? A gente pergunta e, como disse o doutor Reverendo Heber Campos, aperte o homem. Os irmãos têm que perguntar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra, por nossa herança histórica. Obrigado por esses irmãos que nos deixaram esse documento tão precioso, tão esclarecedor. Que nossa igreja seja firme, bíblica, fiel no ensino e na guarda do ensino. Leva meus irmãos, Senhor, em paz. No nome de Jesus. Amém.